Diego, e essa oficina? Fala um pouquinho sobre essa oficina, escrevendo como o Manuel de Barros. Puxa vida, eu conheço um monte de gente que gostaria de escrever como o Manuel de Barros. Mas é um autor popular, né, e poeta, e virou quase um mito, assim, porque as pessoas querem conhecer o Manuel de Barros e até o Pantanal. Mas, na verdade, é trabalhar algumas marcas discursivas do texto dele, que é essa, como ele mesmo fala, essa bagunça que ele faz com a gramática, essa agramaticalidade que ele faz na poesia dele, é muito definida isso, e também, ao mesmo tempo, uma maneira de bagunçar um pouco a lógica convencional da sintaxe, né? Então, existem marcas discursivas muito claras e a ideia é tentar fazer uma espécie de literalmente uma imitação mesmo, justamente porque tem leitores muito cativos do Manuel de Barros que gostam muito dele e chama a atenção justamente essa estranheza do discurso dele. Então a gente fez um apanhado, assim, um repertório de poemas, também muitos metalinguísticos, assim, justamente por ele ter essa estranheza com a linguagem, ele faz questão de falar a respeito da poesia, sobre a sua própria prática poética. Então a oficina são dividida em dois aspectos, assim. Ontem foi o primeiro módulo, a gente fez uma leitura de poemas e algumas questões teóricas também rápidas, e hoje vai ser a produção mesmo. Então o pessoal vai produzir. Vai produzir. Aí, claro, eu dei alguns guias assim de modelos justamente para pegar o que é a criação dele e incorporar no discurso próprio. Então é uma maneira também de falar a respeito desse autor, assim, é super... é um dos autores que mais vendem poesia também, e ao mesmo tempo tem essa estranheza radical do discurso, quer dizer, uma natureza própria de linguagem que ele, justamente por questões assim, elementos da natureza, do Pantanal, mas todos tendo uma função poética, né? Então essa é a ideia, a gente trabalhar essa brincadeira do discurso dele, esse aspecto lúdico mesmo, né? Claro. Tem muita gente escrevendo poesia, me parece, hoje. Eu acho isso bom. Acho que a poesia sempre tende a ser a primeira das práticas literárias, né? Nem todo mundo segue, mas a impressão que eu tenho é que tem uma profusão de novos autores e também acho que até o mercado editorial, de uma maneira não muito ideal, está abrindo um pouco o interesse nesse sentido, mas também tem muitos editores independentes, muitas formas de edição que não depende mais de um mercado para poesia, então acho que isso é saudável. E também esse trânsito que a poesia tem, né? Acho que hoje em dia o gênero, não existe uma pureza do gênero, há um hibridismo do gênero, né? A poesia vira prosa, o conto fica mais conciso, então acho que esse trânsito livre entre os gêneros acaba facilitando também a prática poética. Acho que isso também é sintomático, assim. Então é bem-vindo essa realidade, né? De certo modo. Param de escrever, ou então vão para a prosa, né? Esse é um processo que me parece natural, né? Tende a ser um aspecto que a poesia talvez seja mais dificultoso dos gêneros, mas eu não sei até que ponto isso é... Porque às vezes as pessoas ficam um pouco com um certo receio de tentar a poesia, porque parece que ela tem um grau de exigência maior, né? Porque esse trabalho mais elaborado com a linguagem. Então, por isso, talvez essa não continuidade da prática poética de alguns autores seja isso. Mas aí também acho que é muito relativo, muito subjetivo da tua própria criação, assim. Talvez as pessoas começam a escrever poesia porque é o que encanta mais, né? Mas isso é muito relativo, assim. Eu fiz o processo inverso, assim. Comecei escrevendo contos, embora sempre fosse um leitor de poesia voraz, assim. E hoje em dia eu tendo mais uma prática poética, mas muito relacionado com outros gêneros também. Não fico com aquela preocupação, vou escrever um poema, né? Acho que o texto criativo, nesse sentido, acho que ele é mais... É uma prática mais comum da minha trajetória, assim. Perfeito. Tu comandas, né, ou lideras, ou inventaste um grupo, ou buraco? Como é que o buraco, exatamente. São 2 anos de oficina literária que a gente fez aqui na CE, um grupo que se manteve, um núcleo, assim, 7 pessoas, e esse ano a gente lançou uma antologia independente pela editora Deriva, muito legal, assim. Então, e a ideia era fazer uma antologia que não fosse aquela coisa, cada autor ficar escrevendo o seu texto, né? Aquela coisa engavetada. A ideia era que fizesse um trabalho coletivo mesmo. Então a gente fez uma espécie de glossário criativo, assim, definições criativas das palavras. Me chama a atenção, Diego, nesse livro, que vem os textos ali, o glossário, esse não vem o nome do autor, né? Não, exatamente. É justamente para dar essa marca da coletividade, né? As palavras foram misturadas, né? E aí não tem como reconhecer como cada autor fez o que. É um diálogo geral, assim, entre eles. Claro que depois tem ali a definição de quem escreveu o que, no índice, mas no corpo do texto, no miolo mesmo, assim, no principal,
as palavras se relacionam. E vale mais a definição criativa, que todas são definições criativas, mas não exatamente a marca do autor. Há um diálogo que se faz ali como se fosse um texto, várias palavras escritas com 7 autores mesmo. Então essa é a ideia. Muito legal, a gente fez um lançamento, o programa que falou do livro, muito legal. Sim, é uma iniciativa bacana. Chegasse a fazer muita gente que fala que realmente é valioso, né? Algumas dicas que... Eu não sei se tu tem essa percepção de tu que costuma fazer oficina, da oficina, né? Eu já fiz também, com certeza, já fiz. Isso é importante porque existem alguns atalhos técnicos que podem favorecer. E quanto mais tu estuda o teu ofício, né, mais o resultado é sempre melhor. Então, mas eu sempre digo assim, a oficina não garante que a pessoa será escritora, mas com certeza um grande leitor. Pois é. Agora, a gente, por exemplo, na própria Feira do Livro, a gente observa o quanto isso é importante, assim, porque quantas pessoas acabam procurando oficinas literárias, sobretudo na Feira do Livro, ao longo do ano, porque a gente tem várias oficinas na cidade. Então isso também as pessoas parecem que têm um interesse muito forte sobre isso, assim. Então isso eu acho que... E também esse interesse na escrita literária. E eu vejo não como uma garantia, mas como um exercício muito importante para tu elaborar o teu discurso, a tua própria dicção. Não ferindo o estilo, não padronizando, assim que eu penso. Sim, claro. Bem, Ana Carolina, vamos falar sobre... Diego, tu trabalha também com haikai, né? Sim, ano passado eu fiz 3 livros, lançaram 3 livros simultâneos, assim, que foi o Cada Coisa, que é um livro que eu editei no Rio, e um trabalho realmente, dias depois, um trabalho autoral. Teve uma encomenda do pessoal da editora Arte, do Celso Viola, do Edições Samurai, que foi um livro de haikais encomendado, que além do meu saíram mais 2, então foi o primeiro livro que eu elaborei exatamente escrevendo haikai, assim, tirei 2 meses para escrever um haikai por dia, nunca tinha feito uma experiência assim muito legal. E teve os haicábulos, que eu fiz com a Andrea Leimer, que é uma poeta também que a gente trabalhou junto. Fizemos expedições da editora Dulcinea Catadora, que é um projeto muito bacana de São Paulo, que tem no catálogo autores super renomados, e abriu um edital, a gente enviou. E ainda era menor que o haikai, que eram 2 versos, né? A gente fez um trabalho coletivo, com um super prefácio da Laís Schaff. E então esses 3 livros saíram ano passado. O de haikais, como tu citou, foi mais uma encomenda mesmo dessa editora de Gramado, que é um selo que fizeram, uma edição caprichada, muito legal, assim, achei muito bacana. Os haikais, assim, também um pouco violentando a forma convencional do haikai. Foram 60 haikais chamado Vento e Avenca, muito legal. Que bacana. Para 2014 tem algum novo livro chegando? 2014 eu estou elaborando um livro novo, chamado Tudo Figura, que talvez esteja esse nome, e que a ideia é fazer uma forma, sempre poemas com 12 versos, mas não versos... o verso pode ser uma linha, ou uma palavra, enfim, uma brincadeira formal que eu estou fazendo para o ano que vem. Talvez edite fora daqui, estou tentando ainda ver como fazer. E tocando os projetos que a gente está fazendo. A gente está na equipe do Cabaré do Verbo, aqui na Casa de Cultura. Também tem entrevista poética lá na Saraiva, que a gente está fazendo. Verdade. Agora a gente recebe a Cíntia Moscovitch. E as oficinas pela prefeitura, as oficinas particulares que eu dou em algumas livrarias. Então, continuar tocando esses projetos literários. Perfeito. Que são trabalhos também. Claro, mais do que isso. Claro que sim. E essa edição na revista Cult também saiu esse ano 3 poemas desse novo livro. Então a ideia é tocar esses projetos para o ano que vem também. Muito bem. Diego Petrarca, Ana